E nós vamos a mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos conversar agora com Carlos Artério Sorge, que ele é professor de Bioquímica da Universidade de São Paulo, a USP, e fala sobre a proteína de sangue indica a gravidade da Covid-19. Boa tarde, professor Sorge. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde a todos. Professor, o senhor pode nos contar como essa proteína no sangue de pacientes com Covid-19 pode indicar uma evolução e gravidade da doença? A gente fez um trabalho de procurar biomarcadores ligados à Covid-19 e dentro desses tantos procura de biomarcadores, dentro de todos esses que nós olhamos, essa proteína chamada TREM1, né, ela conseguiu ter exatamente uma quantidade diferenciada de acordo com a gravidade do paciente. Então, ela conseguiu estratificar cada gravidade do paciente, desde aquele que estava assintomático, que não tinha nenhum sintoma, até aquele paciente que estava internado na UTI com sintomas muito graves. Quando a gente conseguiu relacionar isso por testes estatísticos e dosando a proteína, a gente fez aplicação disso em vários pacientes e nós conseguimos ter uma ideia que, baseado na quantidade dessa proteína, qual era a gravidade daquele paciente naquele momento e qual que era a evolução da doença. Então, fazendo essa dosagem da proteína em tempos diferentes, logo no começo da doença, a gente já conseguia saber se esse paciente estava evoluindo para um quadro mais grave, agudo, ou se esse paciente ele continuava estável com um quadro leve e ia ficar no quadro leve por todo o período de infecção. Professor, esse assunto é extremamente interessante, mas também difícil de entendimento. Então, essa pesquisa, ela foi feita durante quanto tempo, com quantos pacientes? Explica um pouco, em detalhes, como é que foi feito o trabalho para que o nosso espectador em casa entenda como se chegou a tal resultado. Então, essa pesquisa ela faz parte do nosso consórcio de pesquisa no Covid, aqui da USP Ribeirão Preto, chamado ImunoCovid. E para fazer essa pesquisa, nós recrutamos 500 pacientes e dividimos esses pacientes de acordo com a gravidade da doença, ao quadro clínico, né? Então, nós tínhamos pacientes que estavam com quadro leve e moderado, não precisavam de hospitalização, estavam com cuidados em casa, né? E nós tínhamos pacientes graves e críticos que aí já estavam no hospital. Então, dividindo esses pacientes, nós obtivemos sangue, né, uma amostra de sangue deles, né, e relacionamos esses biomarcadores que foram analisados na amostra de sangue. Então, o que são biomarcadores? Biomarcadores são moléculas que estão correndo no nosso organismo que pode mostrar, fazer um panorama, né, do que está acontecendo por dentro do organismo da pessoa. Então, além dos sintomas clínicos que é demonstrado por médico, né, quando ele pede então um exame clássico de bioquímico ou de hemograma, né, ele está vendo de alguma forma alguns biomarcadores que já foram descritos para várias doenças. Acontece que no Covid-19 nós não tínhamos um biomarcador clássico, algo que diferenciava mesmo a evolução da doença. E essa proteína veio trazer essa informação. Então, nesses 500 pacientes separados de acordo com a gravidade pelo quadro clínico, nós analisamos o sangue deles. E aí chegamos a esse biomarcador que conseguiu, de uma melhor forma, relacionar a gravidade da Covid com o quadro clínico que aquele paciente estava naquele momento. Que interessante. Então, quer dizer que esses biomarcadores nada mais são do que um rastro que fica ali na corrente sanguínea do paciente e é possível você entender o que está acontecendo lá no organismo dele. É isso mesmo. Essa proteína é uma proteína que está ligada com inflamação, né? Então, tem trabalhos que já demonstraram que naquela infecção generalizada, a sepse, essa proteína ela acaba circulando mais no organismo da pessoa. Então, baseado nessa ideia, nós propusemos fazer a dosagem dessa proteína no COVID. Porque, na verdade, o COVID
ela é uma doença inflamatória, né? Que o vírus causa uma inflamação exacerbada, né? Então, o que a gente vê no pulmão comprometido, numa falência renal, até mesmo na diarreia, que são sintomas do COVID, na verdade, são inflamações de órgãos diferentes desse indivíduo, né? Desse paciente. Então, a COVID, ela é baseada, então, numa infecção do vírus que causa uma inflamação no órgão. E essa inflamação no órgão, quanto maior for, mais danos vai trazer esse órgão. Então, existe dois jeitos da gente tratar a COVID. Um jeito é direto no vírus, tentando matar o vírus, e o outro jeito é tratando o paciente, os sintomas que o paciente está tendo e essa inflamação grande que o paciente está tendo. Então, essa proteína, ela serve mesmo como um termômetro. Então, de acordo com a quantidade que está sendo produzida dessa proteína no sangue da pessoa, significa que ele está mais inflamado ou menos inflamado. Então, sabendo que ele está inflamando mais, eu posso usar medicamentos mais adequados, eu posso usar corticoides. Então, por exemplo, um paciente que está tendo uma evolução muito rápida, a gente escuta muito o paciente falar, olha, eu estava bom, em 3 dias eu perdi o ar, né? Então, esse paciente que está tendo uma evolução muito rápida, dosando a proteína periodicamente, a cada 2 ou 3 dias, a gente vai saber que ele está evoluindo muito rápido. Então, até ele chegar ao ponto crítico de ser internado e ter que utilizar um suporte de oxigênio, a gente já pode interferir antes. Então, a gente não trabalha mais, os médicos não trabalham mais às cegas, né? Ele consegue saber quando esse paciente vai ficar ruim e se ele está indo para um prognóstico pior, né? Então, ele já começa a agir antes, e agir antes pode salvar muitas vidas nesse caso. Perfeito, professor Sorge. Eu quero parabenizá-lo, né, por esse trabalho de pesquisa tão importante, no momento que todo mundo procura a cura da Covid, nós não temos a vacina ainda, saber que os nossos profissionais de pesquisa estão fazendo descobertas que podem ajudar no tratamento e cura dessa doença. Carlos Artério Sorge, professor de Bioquímica do Departamento de Química. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer principalmente a oportunidade que a FAPESP, que é essa instituição importante de pesquisa no estado de São Paulo, está investindo nos estudos da Covid e está dando todo o apoio financeiro para nossas universidades do estado de São Paulo continuar fazendo excelência de pesquisas excelentes, e nesses momentos que a população precisa mais do cientista, nós estamos aqui para poder ajudar e fazer a diferença no combate dessa doença. Boa tarde, bom trabalho. Obrigado.